Então, agora sim, muito bem-vindos a mais esse nosso encontro. Nossa, estou parecendo hoje aquelas muito bem-vindos, né? A esse encontro gostoso que está preparando o nosso coração, que nem eu coloquei a mensagenzinha ali, a gente está preparando o nosso coração, nossa mente, nosso espírito para uma grande aventura. Né? Eu falei na semana passada e repito, esse momento da empresa é um momento marco também, talvez tanto quanto o momento de abertura, o momento da inauguração da nossa empresa com a Índia. Esse momento está marcando bastante também a nossa vida profissional, nossa vida da empresa. Então a gente fica muito feliz de estar oferecendo assim tudo com muito esmero, né? Só tem uma cachorrinha me comendo a mão aqui, né, Jamil? Jamil sabe de fazer as coisas com a cachorrinha comendo. Tudo é feito com muito esmero nessa preparação, todos os sentidos, né? Quem acompanhou mais de perto o Mohan, lá na China, sabe o quanto a gente está bastante dedicado, é dedicado e está bastante dedicado a esse projeto novo, né? Fico muito feliz de ver as pessoas que já viajaram conosco, obviamente, porque a gente já cria vínculos, carinho, a gente vê o rostinho de vocês e fazem parte da nossa grande família, que eu gosto de chamar de família Govinda, porque a minha, particularmente a minha escolha de vida, de morar, né, na Ásia, tudo, eu acabei ficando muito poucos amigos que eu encontro pessoalmente agora, quando volto para o Brasil, mas a minha alma fica bem alimentada com tanto carinho, tantos amigos que a gente faz pela essa estrada da vida, né? Então, com muita satisfação que a gente recebe a todos vocês, recebam o nosso carinho, né? O Mohan foi comprar tinta, a gente está fazendo, aproveitando, fazendo um upgrade aqui no nosso apartamento. Então, mas ele está se recuperando de todos os 50 dias de jornada, né? Foi uma jornada realmente bastante dedicada e, para ser sincera, exaustivo, né? De ele conhecer absolutamente tudo, para poder peneirar e oferecer o melhor para vocês. Então, agora passo a palavra ao nosso querido Jamil, que está com essa hora agora à disposição dele e os nossos corações aqui prontos para receber mais uma vez a aula do Jamil, esse encontro com o Jamil. Pode assumir, Jamil. Olá, pessoal. Olá, olá. Bom dia. Ni qua chao chandri. Quer dizer, olá, bom dia, em mandarim. Sempre uma satisfação rever vocês. Acho que a maioria de vocês estavam conosco na nossa primeira aproximação cultural. Estamos chamando esses encontros, para quem é novo, quem está chegando pela primeira vez, de aproximação cultural com a China e o Tibete. É uma forma de fazer vocês sentirem um pouquinho o aroma da China, sentir um pouquinho os sabores da China sem antes de estarem lá, né? Daí o nosso propósito. Eu vou pedir para a Rebeca me passar o host para que eu consiga compartilhar os slides, se ela ainda estiver me ouvindo, eu agradeço, que daí eu posso compartilhar com vocês os nossos slides e dar prosseguimento a essa aproximação. É sempre importante lembrar, pessoal, que a ideia aqui não é em nenhum momento dar um curso, dar um workshop, a ideia não é essa. Eu expliquei isso no nosso primeiro encontro, eu não sou sinólogo, mas estudo aí há 30 anos as filosofias orientais, entre elas a China, e aquilo que a gente captou, a gente tem prazer em passar a vocês, né? Esse contato é muito importante, essa ambientação, essa aproximação, ela é importante porque vai tornar a viagem muito mais rica, vai tornar a viagem mais saborosa e vocês não vão chegar muito crus à China. Vão chegar já instrumentalizados, como eu gosto de dizer, para aproveitar muito mais essa viagem, tanto a China como ao Tibete, que sem dúvida alguma promete e promete muito. Será uma viagem mágica e transformadora, como ocorre com todas as viagens da Govinda, para vocês que já são clientes recorrentes. Eu vou compartilhar o meu slide aqui, share, vamos ver se dá certo. E daí vocês me falam se está aparecendo alguma coisa aí. Alguém pode me confirmar se aparece Argo? Sim, tá certo. Então, pronto, pessoal. Vamos ampliar aqui o nosso slide. E como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com. Sempre abrir as nossas reuniões com
um dístico ou uma frase ou uma reflexão de algum sábio chinês. Eu estou priorizando agora, no começo das nossas reuniões, os analectos de Confúcio, né? Confúcio, um dos grandes sábios, mais conhecido no Ocidente, né, como Confúcio, mas era Confúcio, o nome dele, né? A gente abrasileirou, aportuguesou, e não só um grande legislador, mas um grande sábio também. Hoje nós consideraríamos um iluminado. E ele escreve aqui todos os dias: examino a mim mesmo sob três aspectos. Naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em fazer o meu melhor. Ao tratar com meus amigos, falhei em ser fiel às minhas palavras, ensinei aos outros algo que eu próprio tenho experimentado. Então, aqui ele lembra um pouquinho daquele exercício da antiga escola pitagórica, né, de Pitágoras, que também recomendava esse exercício ao findar-se cada dia nós fazermos essa higiene mental, higiene moral, tentar rebuscar os atos do dia e ver aquilo que foi legal, aquilo que não foi legal e se comprometer a ser melhor. É uma coisa tão simples, né, que ninguém faz e que se fizéssemos alteraria drasticamente a nossa vida. Mas a gente geralmente encerra o dia com milhões de coisas na cabeça e nem tira pelo menos 20 minutos para fazer essa retrospectiva e fazer essa higiene moral, que é realmente o que fundamenta a nossa vida se você considerar que existe uma lei sábia, justa, boa, universal de reajuste de todos os nossos pensamentos, palavras e atos, né? Conhecida na Índia como lei do karma, né? Então, por aí a gente já estaria prevendo, ou melhor, estaria evitando muitas coisas, né? Desagradáveis e reforçando aquelas que são agradáveis. Assim como eu fiz no início da primeira aula, se vocês me permitirem, eu vou convidá-los para uma breve introspecção para a gente começar a nossa aproximação com as vibrações adequadas. Então, você, de onde você estiver, pode estar na posição que você achar melhor. Peço apenas que você feche os olhos e una-se a mim nesta invocação, neste pequeno relaxamento. Feche os olhos e preste atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai. O ar mensageiro de prana, da energia Chi, aquilo que vitaliza todas as nossas células, todo o nosso corpo, aquilo que nos conecta ao céu espiritual, conecta a terra ao céu. O ar, veículo de vida, de bem-estar, de satisfação, de energia. Comece aquietando tuas emoções, tua ansiedade e centralizando o seu pensamento. Tome uma inspiração profunda pelo nariz, absorvendo esse prana, essa energia Ti, e ao exalar também pelo nariz, você vai voltando para o seu centro, o seu lar interior. Vamos conectando na altura do nosso peito, na altura do coração, aquilo que os budistas chamam de Buda Amitabha, o Buda de luz infinita. É a nossa essência natural, que é toda luminosa, toda amorosa, sábia. Se você quiser, veja essa essência natural, santificadora, como uma energia, uma esfera de energia dourada, intensamente brilhante, pulsando no centro do seu peito. É o Buda de luz infinita, a tua essência radical. Sinta essa energia pulsando, pulsando. Nuvem maravilhosa, extremamente brilhante, de energia dourada, que agora vai se expandindo, e envolvendo todo o seu corpo num casulo de luz dourado, intensamente brilhante, numa esfera ovoide dourada, intensamente brilhante. Casulo energético, protetor, regenerador, curativo, inspirador. Sinta-se aninhado, protegido, acolhido por essa energia pulsante, santificadora. Aquilo que você tem de mais sagrado em você.
Deixe que esse Buda interior se manifeste, tome controle e faça todas as mudanças necessárias em você, na sua vida, no seu corpo, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Relaxe, deixe cair todas as defesas e se entregue à experiência que só pode ser benéfica. Não resista. Apenas se entregue como uma criança se entrega ao colo da mãe. E deixe que a luz do Buda Amitabha te transforme. Amitofu, 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 Amitofu. Tendo entoado um mantra do Buda Amitabha, agora nos sentimos mais protegidos, mais inspirados, regenerados e vitalizados para o trabalho de hoje. Deixe que essa energia, esse casulo de luz pulsante, dourada, se recolha novamente ao centro do seu peito e saiba que sempre que você quiser, você tem um santuário imaculado à disposição, onde você pode se refugiar, onde você pode buscar inspiração e proteção. Basta que você saiba sintonizar. E que assim seja. Nos abrindo os olhos, retomando a consciência objetiva, se reconectando com o nosso tempo presente, nosso tempo e espaço, aqui na nossa aproximação. Então, pessoal, eu achei bastante interessante a gente começar a montar esses encontros de forma geminada. Nós sempre vamos passar, pelo menos eu trabalho assim, a Rebeca já sabe como eu gosto, pelo menos, de trabalhar, misturando um pouquinho de informação histórica, filosófica, religiosa, com dicas culturais, com informações que acho que vão fazer diferença na viagem. Gosto também de fazer interfaces com outras culturas, porque tudo isso torna a experiência mais completa. É a minha forma de trabalhar. E hoje a gente vai aprender mais, começando essa imersão, mais algumas expressões importantes nesse vocabulário básico de sobrevivência na China que eu estou montando para vocês. Nós já estudamos 11 expressões no nosso primeiro encontro. Vamos passar rápido em mais outras 11 expressões que são importantes e que a gente pode usar e surpreender os chineses, inclusive, tornar a experiência mais saborosa, né? Então, a primeira delas de hoje é Olá a todos, que é Da Tchau Hao, né? Lembrando, pessoal, que nós teremos, assim como ocorre em outras línguas como o sânscrito, e eu vou falar sobre isso rapidinho hoje, os chamados sinais diacríticos, que são essas minhoquinhas aqui, esses sinais que vão em cima das letras, e que no mandarim nós estamos priorizando o mandarim, que é responsável por cerca de 70% daqueles que assim se comunicam na China. Temos outros dialetos, mas o mandarim é dominante, é, salvo engano, o sexto idioma mais falado no mundo e está celeremente caminhando para derrubar outros idiomas por causa do poderio econômico da China, as relações bilaterais com inúmeros países, o Brasil inclusive. Então nunca se buscou tanto aprender mandarim. Deixou de ser uma língua exótica, uma língua no longínquo Oriente e está fazendo parte do dia a dia de pessoas no mundo todo, por conta dessa aproximação, desse poderio econômico, né, chinês. Então, olá a todos, da Tiao Hao. Vocês estão vendo que eu não estou falando da Tiao Hao, eu estou falando numa entonação de voz, né, que eu chamo que é fanhado, que é como eles priorizam, né, a fonética, né, a sonorização da linguagem. Como vai você? Ni hao ma. Eu estou bem. Wo han hao. Wan han hao. Eu não estou bem. Wobu hao. De nada. Isso aí a gente pode usar bastante lá. Bukatsi. Bukatsi. Não tem problema. Mei guanzi. Mei guanzi. Eu me chamo, ó, isso é legal pra gente usar lá, né? Wo chao. O tchau. Veja que o J ele vai ter som de
TCH, né? Wotiao. Assim como o WO sempre vai ter som de wo, wo, Wotiao. Ó, isso é legal também a gente aprender. Eu sou brasileiro. Wotibati Han. Wotibati Han. Eu te amo, olha aí, ó, pessoal. Quem sabe alguém encontra o amor lá na China, né? Vai ter uma experiência transformadora. Isso aí é comovente, né? Para vocês aprenderem. Wo ai ni. Eu te amo. Wo ai ni. Muito prazer em conhecê-lo também. Provavelmente vamos usar bastante. Hanga guao xin he xin ni. Esse já é mais complicado. Han guao xin hen xin ni. E feliz aniversário. Vai que a gente encontra alguém que está fazendo aniversário na nossa viagem. Chuni Chen He Kwai Lei. Então, pessoal, essas expressões aparentemente complexas, a gente tem aí mais, creio que, salvo engano, o quê? Um ano, um pouquinho menos de um ano para praticar, né? Para a gente ir conhecendo, para a gente ir se familiarizando e tornando a nossa experiência diferente, né? A nossa experiência mais completa. Aqui, pessoal, uma informação interessantíssima sobre o mandarim, esse idioma que nós vamos ouvir falar direto lá na China e quem sabe teremos oportunidade de falar também, né? Lembrando que o mandarim se tornou a língua oficial da China em 1950, e é composto de três partes. Isso é importante. Os ideogramas, conhecidos na China como Hanzi, o sistema fonético e os tons, né? Esses ideogramas, né, são essas imagens aqui que vocês estão fazendo. Então, a língua chinesa, né, no caso o mandarim, ele é todo montado através de ideogramas, e vejam que se calcula que existam cerca de 70 mil ideogramas chineses no mandarim ao todo. Um estudante de ensino médio, ele já aprende na China 3 mil ideogramas, tá? Mas parece que com 900 você já consegue mais ou menos se comunicar, mais ou menos bem, com 900 ideogramas, lembrando de 970 mil. Então vocês vejam como é uma língua rica, assim como ocorre com todas as línguas ancestrais, o sânscrito, por exemplo, né? Teremos o sistema fonético, que é isso que eu estou passando para vocês, né? E os tons. O sistema fonético vai determinar como os tons vão se articular, né? Tem um nome para esse sistema fonético que é pinyin, pinyin, que é como você vai entonar o chinês. E aqui eu trouxe alguns exemplos bastante curiosos para vocês. Olha que riqueza de língua, pessoal. Nós vamos ter quatro tons, quatro inflexões no mandarim. O primeiro, o segundo e os sinais diacríticos aqui em cima. O terceiro tom e o quarto tom. Quer ver um exemplo interessante, fascinante? Tá aqui, ó. A mesma palavra, dependendo do tom da inflexão, vai significar quase quatro coisas diferentes. Então, a primeira entonação, né, para a primeira ma, é uma entonação assim, digamos que sem muita variação, é ma, ma. Isso significa mãe, tá? Agora veja esse segundo tom, ele é um crescente. Ele é um crescente. Quando ele tem esse, que seria o equivalente ao acento circunflexo para nós, né? Já seria ma. Aí você já está falando um tipo de planta. Veja que coisa, que riqueza, né? Agora, se você usar a terceiro tipo de tom, que é um que começa elevado, cai e depois recupera, você vai estar falando de cavalo. Imagine você visitando a sua futura sogra na China e em vez de chamá-la respeitosamente de mãe, dependendo da sua entonação, você chama Boa Senhora de Cavalo, né? Não seria interessante. Então, é bom conhecer também, né? Então, esse sinal diacrítico aqui, ele vai dizer que a gente tem que pronunciar ma. Aqui você está falando cavalo, diferente de mãe, ou tipo de planta. E finalmente o quarto tom, que ele é totalmente decrescente. Ele não recupera como o anterior, né? O anterior é esse aqui é está xingando uma pessoa. Então, cuidado, cuidado. É bom a gente saber, né, pelo menos esses rudimentos, né? Porque se alguém for se aventurar, claro que acho que a maioria aqui vai falar inglês e etc. Grande parte dos chineses, grande parte eu não digo, mas muitos entendem, né, o inglês. Mas para aqueles que querem se familiarizar com essa língua tão rica, e depois eu vou recomendar quem quiser cursinho, tanto gratuito como pago de mandarim. Existem vários aí que você faz online sem sair da sua casa. É bastante interessante também.
aqui sabedoria nos ideogramas chineses, né? Como você tem esses ideogramas articulados, né? E vocês vejam que é uma língua, não é horizontal a forma de escrever, né? É vertical. Bom, quem lembra dos nossos gestos de saudação? Sempre bom lembrar, né? Tanto para o masculino como feminino, né? Gesto muito respeitoso, de muito bom tom, muito bem visto na China, né? Lembrando que os homens vão fechar o punho da mão direita e envolvê-lo com a mão esquerda e as mulheres o contrário, né? É uma forma de você saudar na China muito respeitosa, né? E isso vai fazer diferença lá, pessoal. Vai fazer diferença, porque não se enganem, não se enganem. A China é um país progressista, é um tigre asiático, né? Se bem que os tigres asiáticos eram outro grupo de países ali do Oriente, mas podemos considerar a China um tigre asiático, talvez o mais poderoso desses tigres da Ásia, pela sua importância econômica, mas não se enganem, a sociedade chinesa é muito tradicionalista ainda e também muito supersticiosa. A gente vai ver algumas curiosidades aqui. Então, dependendo do que você fala, do que você faz, você pode causar tanto uma boa como uma má impressão. Por isso que eu julgo oportuno passar para vocês essas curiosidades, né, de saudação. Só que aqui nós temos um segredinho. Vou ter que contar um segredo. E quem vai contar um segredo para gente é a nossa querida Mei. Being é eu que apelidei ela, né? Ela vai voltar muitas vezes aqui nas nossas apresentações, essa menininha simpática. E Mei significa beleza brilhante. Então os nomes chineses eles são todos poéticos, né? Então se alguém estiver pensando em ter uma filhinha, olha aí uma sugestão, Mei, né? Eu tenho uma amiga que se chama Mailin. Essa é Mei, né? Significa beleza brilhante. E qual que é o segredo que ela vai nos contar, que a Mei vai nos contar? Se você der o azar ou a sorte, nunca se sabe, a gente não sabe, né? De ir a um funeral chinês ou cumprimentar um chinês enlutado, a posição das mãos vai inverter. Vai inverter. Então, se no masculino nós vamos fechar o punho e envolver com a mão esquerda, num funeral, ou se você quer honrar uma pessoa que tenha lutado, isso vai mudar. Para a mulher vai mudar também. Inverte, tá, gente? Então, isso são coisas que depois, na gravação, vocês podem com calma estudar, né? Espero que ninguém passe pela experiência, mas vai que ocorre, que a gente encontra alguém lá que está enlutado, alguma coisa, é de bom tom você saber cumprimentar e mostrar o seu respeito à pessoa. Então, daí inverte a posição das mãos em relação à posição original, né? Recomendada, né? Jamil, Sim, tem como você fazer o cumprimento completo sem a gente vendo você, a palavra que é dita, a postura corporal e o gestual das mãos? Só sim, vou para. fazer. Então, eu vou fechar Então, aqui o meu compartilhamento só para vocês, que eu acho que aí vocês estão me vendo numa janelinha pequena, né? Então eu vou fechar o certo. compartilhamento, tá? Então, no meu caso, que sou homem, né? Punho fechado, envolvendo o punho com a mão esquerda, né? E uma coisa que vocês vão falar muito, que é a primeira expressão que eu ensinei a vocês, que é o niquá, que você fala niquá, niquá. Lembre-se que o máximo que você vai fazer é curvar levemente a cabeça. Mulheres, tá? Mão direita envolvendo o punho esquerdo, tá? Homens, mão direita fechada, mão esquerda envolve o punho direito. Niquá. Se você chegar no aeroporto ou na imigração já niquá, já faz toda a diferença. Eles vão ver que você tirou um tempinho para estudar a cultura deles. Lembre-se, na China não se usa a mesura, como no Japão. O que que é a mesura? Você se inclinar o tronco, né? E isso é coisa de japonês. O máximo que você faz na China é levemente você flexionar a cabeça, né? Ou simplesmente, né? Olhar um pouquinho, não nos olhos dele, né? Mas um pouquinho assim no peito dele, em Niquá, tá? Essa é a forma, digamos que respeitosa, correta de você saudar os chineses, principalmente os mais velhos, tá, pessoal? A China é um país que, como muitos países do Oriente, honra muito seus anciãos e o trato com eles é todo diferenciado. Nós temos que redobrar o cuidado para você não estar cometendo, por exemplo, uma ofensa sem saber que está. Existem algumas dicas que eu vou estar ao longo dos nossos encontros passando para vocês. Isso tudo é muito interessante também. Então, Jamil, só um adendo, se você me permite. claro, Você falou assim, se você por acaso encontrar um funeral, mas assim, se a gente por acaso errar a posição das mãos, a gente vai estar, a pessoa que está recebendo o cumprimento, ela vai estar recebendo de uma outra forma.
Então, Sim, não se é que, não você é que se a gente inverter, né? Se a mulher colocar a mão esquerda, que a mulher é mão direita. Então, se inverter, a mensagem que vai ser passada vai ser distorcida, vai ser né? Mas, distorcida. porque para eles deve ser muito claro a posição, né? Até tanto que eles usam para um momento muito, não é oposto, mas específico, né? Que é o luto. Então, essa gestual vai estar passando outra informação. Então, você vai fazer, então fazer bem certinho, né? Essa posição mão direita, mão esquerda. Só queria Com fazer esse. certeza, porque você pode causar um desconforto, né? Claro que o chinês vai ver que isso está vindo de um estrangeiro, de um ocidental, talvez ele dê um desconto, mas causa um desconforto. Então é bom a gente aprender, né? Para evitar caso a situação assim se apresente para a gente. Vamos lá de novo, share. Vamos voltar aos nossos slides aqui. Então, lembrando que a nossa Mei aqui nos contou esse segredinho aí das saudações chinesas para esses casos, né? Então, depois na reprise, vamos chamar assim, na gravação do nosso encontro, você dá uma treinada, como também recomendo muito, gente. Olha, não é perfumaria, tá? Isso eu falo de coração. Isso que eu estou passando para vocês não é perfumaria, não é dispensável. Eu acho que é um gesto de carinho com a cultura que você visita, você pelo menos conhecer, se ambientar um pouquinho. É um gesto de respeito, e isso pelo menos no Oriente, né? Depois a Rebeca pode dizer se na Índia é assim também, mas na China, no Japão, isso faz toda a diferença. Eles valorizam muito aquele estrangeiro que veio e tirou um tempinho, né, para estudar os seus modos, né, para estudar as suas regras de etiqueta, né, o seu costume e a sua cultura. Bom, pessoal, aqui eu estou trazendo outro gestual, alguns gestuais interessantes que você vai ver muito na China também. Esse símbolo ocidental, vocês sabem que é o símbolo de ok, né? Aqui no Brasil não se usa tanto, né? Mas lá os chineses usam direto, que é o símbolo de ok. Então, se isso quer dizer que está ok, a comida está ok, você está dizendo que você está entendendo a pessoa que está te falando, né? O símbolo, né? Que é, se não me engano, é o indicador e o polegar, tá? Da mão direita você está fazendo símbolo de ok para o chinês, é um símbolo bastante utilizado, né? Agora principalmente pelos mais jovens, bastante utilizado na China também. E olha só esse símbolo aqui que vocês vão ver direto na China, que é o mãos de tesoura, o Jiang Dao Chao, né? Que é o mãos de tesoura, que é o V da vitória. Os chineses adoram, eles amam esse gesto. Amam esse gesto, você vai ver eles fazendo muito. Inclusive, quando vão tirar fotos, né? Eles talvez herdaram o costume, provavelmente ocidental, mas provavelmente do Brasil. Vai saber se é do Brasil, né? De fazer chifrinho atrás das pessoas que estão tirando foto. Eles amam esse sinal aqui, você vai ver bastante lá também. Então, lembrando que esses sinais aqui, o primeiro mais formal, que são os cumprimentos, né? E os mais informais que você vai ver na rua todo dia, o sinal de ok, você pode usar sem medo, tá? Bastante interessante também. E o sinal mãos de tesoura, né? Que é um sinal Significa o quê, para mãos de dizer. tesoura? O que significa esse É um aqui? sinal, assim, não tem um significado específico. Significa, olha, tá tudo jóia, tudo legal, tá? Não tem necessariamente o significado de, vitória, ganhamos. Não nesse sentido, como é o caso aqui. Mas lá é um sinal auspicioso, para dizer que, olha que legal, olha que legal. É isso. E os chineses usam direto, sabe? Principalmente quando eles estão felizes. Então, se encontra um chinês, você vai tirar uma foto, ele vai te contar alguma coisa, ele vai te fazer o sinal mãos de tesoura, né, para dizer que está tudo numa nice, como nós diríamos aqui no Brasil, né, usando o idioma inglês. Então, isso é bastante utilizado, principalmente para fotos, tá? Então, não estranhem se vocês enxergarem esse sinal sendo feito aí direto pelos nossos queridos chineses. E olha que, pelo amor de Deus, pessoal, cuidado, criatura do céu, pelo amor de Deus, não faça esse sinal, não faça esse sinal lá na China, que é o sinal de vem cá, que é o que a gente faz a cinco dedos, né? Para chamar uma pessoa. Isso é uma ofensa lá na China. Você não faz assim. Daí você vai falar, mas daí o que que eu vou fazer? Se eu precisar chamar alguém, preciso chamar alguém, chamar alguém que está me servindo comida, preciso chamar o vendedor. Aí tem uma técnica, solução, né? Nós trazemos a solução também. A gente não apresenta só o problema, né? A gente traz a solução também, tá? Então jamais você vai fazer esse sinal com o dedo. O dedo indicador, ele é muito desrespeitoso na China, sabe? Só o dedo indicador, seja para chamar, para apontar, ele é muito desrespeitoso. Então tem que tomar muito cuidado para não usar. Então esse sinal aqui você pode
né? Aqui eu tentei tirar uma foto minha mesmo, né? Numa foto tanto esquisita, mas assim, você faz assim com a mão, chamando a pessoa. Não sei se vocês estão me vendo fazer com a mão. Então, se você quer chamar, jamais chame com o seu dedo. Jamais chame com o seu dedo. Isso aí é uma ofensa lá na China. Você vai usar a mão assim, tá? Não sei se vocês estão me vendo. E daí você chama tranquilamente e daí você não estará ofendendo ninguém. Cuidado também, esse aqui é complicado, pessoal. Esse é complicado, que é apontar o dedo. E isso é visto como uma ofensa grave também na China, tá? Jamais aponta o dedo para alguém ou, né, para um ser humano, principalmente idosos, principalmente anciãos, pessoas mais velhas, né? Se você quer apontar o dedo, mesmo que você esteja apontando em direção, e a gente faz muito isso, né? A lugares que a gente está visitando, você fica encantado com o lugar, né? Fica deslumbrado, você vai apontar o dedo, cuidado, não faça isso, tá? Isso aí é visto realmente como algo bastante inauspicioso, né? Além de ofensivo na China. Como é que você vai fazer? Você vai usar assim, as mãos abertas, né? Palmas para cima e aí você aponta, tá? Não sei se vocês estão me vendo também. Você aponta uma coisa, tá? Daí você está agindo mais corretamente, né? Então, lembrando, jamais você vai chamar alguém com o dedo, você vai substituir pela mão fechada, você faz assim, né? Tipo em concha, chama a pessoa, como se estivesse escavando alguma coisa, tá? Cavando a terra, pessoal. Pronto, cavando a terra, tá? Você usa para chamar os chineses, né, na China. E jamais apontar também o dedo, né? Você vai utilizar as palmas abertas da mão voltadas para cima, de uma mão só, não precisa ser as duas, tá? É que eu não achei uma imagem mais condizente, né? Mas achei aqui um oriental. Então, aqui você pode chamar, não tem problema nenhum, tá? Ou melhor, perdão, apontar, apontar. Você está apontando, né? Aponta com a palma da mão, nunca com o dedo. Isso é importante, pessoal. Então a gente vai lembrar disso aí, vamos treinar bastante, porque vocês sabem a força do hábito, né? A força do automatismo. Realmente é complicado. A gente se esquece, faz e pode. E veja, pessoal, isso é interessante que eu estou tirando de um manual de relações bilaterais Brasil-China. É um manual que a própria China preparou, né, para que brasileiros, né, que têm interesse em ir para a China, né, o que que você deve fazer, o que que você não deve fazer. Então são eles que estão nos orientando. Isso aí não é o Jamil que está inventando, né? Se vocês querem chamar isso, seriam regras de boa etiqueta na China, para quem está indo para lá. Isso é importante também, tá? Cuidado com o não, né? Esse sinal aqui, de novo, ó o dedo indicador. Esse dedo aqui parece que é amaldiçoado lá na China, né? Então, quando você quer dizer que você não quer alguma coisa, você não quer alguma coisa, e isso vai acontecer, creio que bastante. Alguém vai te oferecer alguma coisa no restaurante, você não quer. Ou já deu, você não quer mais. Ou, sei lá, alguém vem se engraçar pro teu lado, alguma situação que você não quer, não vai balançar o dedo, que aí você pode estar gerando uma situação mais desconfortável ainda lá na China. E aí, como é que vou fazer, Jamil? Você vai utilizar a nossa solução aqui, que é usar o gesto de tchau. Só que no sentido, né, com os dedos não tão abertos, com os dedos mais fechados, e você faz um tchauzinho, mas ao mesmo tempo com a cabeça, balançando a cabeça. Eles vão entender que você está falando não, tá? Sem utilizar o indicador, sem utilizar o dedo. Então é uma forma de você dar um tchauzinho, mas nesse caso utilizando para não. Também serve para dar tchau lá também. Tanto para oi, tem três, na verdade, na China, esse gesto de tchau, ele tem três usos possíveis, né? Que é o oi, olá, olá, né? Dando um tchauzinho, mas na verdade é uma saudação. Serve para dar o tchau mesmo, tchau, 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 e serve para dizer não também, tá? Não, 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 obrigado, não quero, já deu, tá? Jamais usar o dedo indicador, tá? Seja da mão direita ou da mão esquerda, são realmente regras de boa etiqueta muito importantes para a gente se lembrar. Aqui, pessoal, outra coisa muito importante, tá? Que tive a oportunidade de pesquisar, até conversar com quem é descendente de chinês, ou a gente tem contatos, né? Com o próprio chinês, e é verdade. Evite olhar por um certo tempo os chineses nos olhos. Aqui a gente utiliza muito isso, né? Na verdade, até de mau tom se você não fala com uma pessoa olhando nos olhos, né? Dá uma impressão ruim pra gente. Parece que a pessoa tem algo a esconder, tá desviando os olhos, ou é tímida, ou sei lá, tá escondendo alguma coisa. Lá é o contrário.
Se você olha nos olhos dos chineses por muito tempo, é desrespeito também. Principalmente se fica com o olhão arregalado, né? Olhando para eles, e isso é visto como desrespeitoso. Como é que você vai fazer? Olha um pouquinho assim para a região do pescoço do chinês. Olha, claro, isso não quer dizer que você não vai olhar nos olhos, tá? O problema não é olhar nos olhos de forma rápida, é você persistir nisso. Como ocorre aqui, eu estou conversando com uma pessoa, vou estar olhando nos teus olhos, vou estar olhando para você, é normal, né? É ter bom tom até que você faça, significa que você está mostrando que você está prestando atenção. Até quando só a pessoa está falando, significa que você está prestando atenção, você não está voando, né? Mas isso aqui para gente, para eles, se você demorar um pouquinho mais olhando nos olhos deles, pode ser desrespeitoso. Então você olha, né? Depois de um certo tempo, né? Claro, você mira o chinês, tudo, mas depois de um certo tempo você desvia o olhar. Pode desviar para os lados ou para a região aqui do pescoço dele, né? Baixa um pouquinho, significa respeito, reverência, significa que você está escutando, mas que você está respeitando. Você não está invadindo o espaço, a integridade do teu interlocutor lá, tá? Então, isso é importante também a gente apreciar. Então, vejam que são várias regrinhas, várias dicas que a gente vai trazendo para que a viagem se torne ainda mais confortável. Muito bem. Regras de etiqueta na China também, eu trouxe algumas, né, importantes. Toda aula eu vou trazer, pessoal, um pouquinho de vocabulário e um pouquinho de regras de etiqueta, porque creio que isso vai fazer diferença para a gente. Antes de entrar na questão religiosa, filosófica, histórica, sempre a gente vai temperar a apresentação um pouquinho com essas regrinhas. Então, primeiro aqui, né, se você receber um papel de um chinês, seja cartão, folder, flyer, seja o que for, alguém vem e te entregue, sempre receba com as duas mãos, tá? Então você vai fazer esse gesto aqui, tá? E se curva, mas não o tronco, tá? Curva a cabeça levemente, significa que você está recebendo com muito respeito, né? Receber qualquer coisa com uma mão só na China é desrespeito, tá? Seja o que for, seja um objeto e etc, mas principalmente, e eles enfatizam muito essa questão do cartão, se algum chinês, se encontra alguém lá, algum empresário vai te passar um cartão, vai passar o cartão da loja, enfim, alguém que você, enfim, quer fazer contato, depois ele vai passar o cartão dele, sempre com as duas mãos, inclinando um pouquinho a cabeça, sinal, né, uma leve, vamos chamar assim, uma leve mesura, né? Não é a mesura completa como se faz no Japão, né? Não, não há necessidade disso. Recebe com as duas mãos, inclina um pouquinho a cabeça e tá tudo certo, é só alegria, tá tudo bem. Pode acontecer também, pessoal, troca de presentes lá. A gente não sabe o que que a gente vai viver, né? Então, apesar de ser progressista e cada vez mais afinado, os chineses eles são muito supersticiosos. É um país antigo, né? Muito antigo. E vocês sabem que na evolução das ideias religiosas, muito do sagrado, do místico, do autêntico também dá lugar a tradições e superstições populares. Isso vai ocorrer em todos os países, inclusive no nosso. Mas lá isso é forte. Então, evite dar presentes como relógio. É visto de mau agouro. Por incrível que pareça. Não dê relógio para chinês. Você vai estar, né? Ou qualquer coisa nas cores preto e branco. Porque tanto o relógio como objetos nas cores preto e branco são associados à morte lá na China. Estranho isso, né? Interessante. Eu também me surpreendi quando estudei, mas tá aí para a gente observar, tá? Evite dar objetos cortantes, por incrível que pareça, tesoura, alguma coisa. Tem gente que faz isso, né? Eu nunca recebi uma tesoura de presente, mas vai que, né? Vai que, sei lá, você vê um chinês se batendo para cortar unha, você, já tem uma tesourinha aqui na bolsa, você saca, vai dar para ele. Não faça isso, porque pode sugerir a intenção de cortar relações, né? Isso entra nessa questão das superstições deles, mas eles têm, muitos deles, principalmente, claro, os mais antigos, né? Os mais idosos, eles levam a sério. Veja que interessante ainda nessa área dos presentes, pessoal. Dando presentes, né? Evite os números ímpares. Ah, mas como é que eu vou evitar números ímpares? Sei lá, às vezes está escrito num pacote. E o número 4, que é um número par, mas tanto os números ímpares como o número 4, eles são de mau agouro na China, né? Os ímpares, eles são vistos como azarados, né? Então, 3, 5, 7, né? E assim vai como o número 4. O número 4 é associado à morte na China. Então veja, pessoal, você que está preparando tua mala aí, sei lá, de repente tem uma decoração lá com algo que lembra o 4, tem o 4 na tua camiseta, tem o 4, cuidado, né? E isso é tradicionalmente associado à morte na China, então eles não gostam muito dos números ímpares e nem do número 4. Então, regras de etiqueta, né? O que fazer e o que não fazer na China. Pessoal, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo que eu estou passando?
Alguma coisa não ficou clara antes da gente ir para frente? Ô, Jamil, é Fátima que está falando. E Oi, você Fátima. disse Bom como dia. receber um papel, um cartão, né? E como é Sim, que você faz para você dar o cartão? No caso, vou dar mesma. a mesma. Excelente, excelente pergunta, Fátima. Parabéns, tá? Então aqui eu tô com o meu celular, né? Tá fazendo o papel de um cartão, tô recebendo, tá? E tô entregando com as duas mãos também. Obrigado, Fátima. Isso, aliás, eu esqueci de colocar na apresentação. Foi falha minha, você está me lembrando aqui. Então, tanto para entregar como para receber as duas mãos, pessoal. Importantíssimo isso, para a gente não viver situações desairosas aí na China, né? Importante a gente lembrar disso. Vamos lá, então, voltar a compartilhar. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer fazer um comentário? Tá? Só lembra de ligar o microfone, que daí você consegue falar. Tá? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, pessoal, da apresentação, tá? Não só para comentar, às vezes até fazer uma crítica ou fazer um, enfim, tá? Fazer uma pergunta, contar uma experiência, tá? Tudo tranquilo também. Então, vamos para frente. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Temos uma segunda lâmina aqui falando também das nossas regrinhas de etiqueta. Olha que interessante, pessoal. Se você está com chinês em um ambiente, se vocês estiverem saindo, deixe ele primeiro, tá? Deixa ele ir primeiro. Ou se você estiver entrando no carro e tá um chinês junto, deixa ele entrar primeiro, tá? E cuidado, cuidado. Só vire as costas caso você esteja se despedindo dele. Você não vai acompanhá-lo, né? Você não vai sair com ele. Você só tá dando saída a ele ou tá se despedindo, ele tá entrando no carro. Só vire as costas depois que ele for embora, tá? Que isso é visto também como desrespeitoso na China, você virar as costas enquanto a pessoa ainda estiver presente. É sinal que você está desrespeitando ela, que você está rebaixando, né? Na verdade, o termo correto seria rebaixar a pessoa. Então, não faça isso. Importante. Aqui, outra coisa que nós adoramos, nossa, e como o tempo corre, né? Eu sempre prevejo, pessoal, uma horinha e 20 de encontro, porque mais cansa vocês. Mas vamos lá. Evite o contato caloroso, tá? O que que é o contato caloroso? Abraçar. Abraçar. Aqui a gente adora abraçar e eu amo abraçar as pessoas, né? E até vivi uma situação engraçada, porque na Índia também em algumas regiões é um esquisito. Mas ali, lá na Índia, pelo menos eu pedi a permissão. Posso abraçar, né? Posso abraçar você? Daí, ok, 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 daí tudo bem, tá? Mas nós somos impulsivos, né? Nós, latino-americanos, somos calientes, né? Nós gostamos do contato físico, mas temos que cuidar. Então, eu vivi uma situação bastante interessante no Egito, quando eu tive a oportunidade de ir lá, para ir lá, né? De ir lá, aliás, que estava conhecendo a cultura e etc. E no mercado mais famoso do Cairo, parei para tirar fotos, né? Coisa que todo turista faz, com algumas meninas lá que estavam ali lidando com artigos, mercadorias, não sei o quê, pedi para tirar uma foto, não sei o quê, e depois que tirou a foto para agradecer, fui dar um abraço, daí um dos guias falou: "Não toca nela, não toca nela, não toca nela". Falei: "Opa, o que que aconteceu aqui?" Porque lá no Egito, pelo menos, eles são de maioria muçulmana e é muito desrespeitoso você tocar uma mulher na cultura muçulmana se você não for marido dela, né? Isso é interessante também. Então veja que também isso aqui fazendo uma interface cultural, vocês vão, se você se encontrar com um muçulmano, né, praticante, né, um islâmico praticante, o homem, e se você em você sendo mulher, o homem jamais vai dar mão para você. Isso não é desrespeito. Ele não quer te desrespeitar. Então já vi muito acontecer em Foz do Iguaçu, que a colônia árabe é muito grande, né, e principalmente muçulmana. Já vi amigas minhas que queriam cumprimentar, né, dono de uma loja, enfim, no shopping, etc., né, ele punha a mão no peito e inclinava a cabeça, né, ele não dava a mão, que significa não, intimidade só com a minha mulher, então não tem direito de te tocar. Eu acho bonito, né? Claro que a gente tá, talvez para vocês seja obsoleto, mas para os árabes islâmicos, nem todos os árabes são islâmicos, tem isso, e na China tem também, tá? Não toca nas pessoas assim de forma muito calorosa, tá? Máximo, dê a mão e incline leve a cabeça, levemente a cabeça. Não faça a mesura completa, né? De torso, né? De dorso, que é o japonês que faz, tá? Lá no Japão, se amanhã ou depois a Govinda promover alguma coisa no Japão, daí muda tudo, tá? De lá você vai ver bastante as pessoas fazendo mesuras, né? Na China a gente evita essas questões. Então, até aqui, pessoal,
são regrinhas de etiqueta e vocabulário, né? Para iniciar, né? E quase que finalizar por conta do tempo o nosso encontro. Mas agora vamos passar para a parte assim, mais filosófica, histórica, religiosa do nosso encontro, que é importante também, né? Religiosa, lembrando, no sentido de falar das religiões e tradições da China, que a ideia não é fazer nenhum encontro religioso, tá, pessoal? Por favor, ou espiritual, agredir a crença de vocês, não tem nada a ver isso, né? É uma questão cultural apenas. Então vamos lá e vamos falar do nosso querido imperador Quan Tzu, que é o Aijin Joro Zhaitian, que é o imperador Guangxu, que foi o penúltimo imperador da China. E ele tem uma história muito bonita, pessoal. O imperador Guangxu, porque ele foi o penúltimo imperador de uma dinastia que foi muito prolífica na China, que é a dinastia Qin. A dinastia Qin. E aqui, pessoal, eu estou fazendo um salto temporal, tá? Estou fazendo um salto temporal, porque depois eu vou voltar para os primórdios, que era o que a gente estava trabalhando lá na primeira aula, né? Como é que tudo começou, as tradições ancestrais da China, isso aí tudo a gente vai falar. Então, esse imperador, ele tem uma história interessante. Ele era a imperatriz, a imperatriz Qi, ela era uma mulher muito famosa, né? A Dama de Ferro da China Imperial da época, mas o sobrinho dela ascendeu ao trono. Só que ele já cedo foi feito, digamos que prisioneiro palaciano por essa imperatriz, e ele se torna um prisioneiro dessa tia, mas ele ainda era o imperador. Então, para procissões públicas, para apresentações públicas, ele ainda era o imperador. Mas é uma história muito triste. E esse imperador Guangxu, em 1899, salvo engano, ele está enfrentando, a China está enfrentando o esboroamento do império. O que, que significa? Colônias europeias começam a chegar, tá? Na China. A China já não tem. Lembrando que no século XVI, por exemplo, um dos auges do poderio militar chinês, a China domina quase que toda a Ásia, pessoal. É incrível a extensão do território dela, né? A gente só vai ver algo parecido lá na época dos Khans, dos mongóis, né, que acabaram dominando a China, que já vem de um país vizinho, que é a Mongólia, né? Então, Gengis Khan, Kublai Khan, Alta Khan, etc., que fez um império assim incrível. Mas no século XVI a China era o maior império e o mais poderoso império do mundo, salvo engano. Só que os séculos vão passando, né? O Ocidente vai se desenvolvendo, principalmente cientificamente, então vai avançando e a China vai deixando aquele esplendor. Isso vai acontecer na Índia também, tá, pessoal? E depois eu vou trabalhar com vocês por que que ocorre esses ciclos nas grandes culturas, né? Para vocês terem ideia aqui, fazendo uma interface. Por exemplo, vejam que na Idade Média Ocidental, os árabes, e principalmente os árabes islâmicos, eram um dos povos mais desenvolvidos da Terra. Eles introduziram para a gente a medicina, a astronomia, a filosofia grega, foram eles que trouxeram, porque eles traduziram os grandes filósofos gregos, principalmente os filósofos gregos clássicos, Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. Eles traduzem para o árabe e depois introduzem para a gente. São eles que vão trazer. Só que com o tempo se inverteu. Nós passamos, né, e para quem visita o Oriente Médio, vê que tecnologicamente, cientificamente, nós já estamos aí realmente bem mais avançados do que eles. Quer dizer, há uma inversão, né? Esses ciclos são normais nas culturas, na história da civilização. E não quer dizer que uma pessoa é melhor ou pior, não é isso. Mas ocorrem essas diferenças, tá? É como se houvesse impulsos de progresso em uma civilização específica por um tempo específico, isso atinge um ápice e depois cai. Lembrando, por exemplo, de novo, o Ocidente da Idade Média, que na época de Grécia e Roma, né? Principalmente Roma, você tinha avanços extraordinários, inclusive na área de higiene. Você tinha água encanada, você tinha água tratada, você tinha o hábito do banho diário. E como é que isso evolui para a Idade Média, onde as pessoas perderam todas essas tecnologias e viviam de forma realmente bastante rudimentar, né? Inclusive em questões de higiene. Por quê? Vai se perdendo. Né? A cultura ela é muito dinâmica, então ela vive diferentes pulsos, né? E aqui nós estamos num desses pulsos, só que descendentes, no caso, né? Do ocaso, vamos chamar assim, né? Ocaso é uma palavra que eu gosto muito, significa o entardecer, né? O pôr do sol, o ocaso, né? Assim como a aurora, né? É o despertar, né? O levante, a gente chama levante, né? Significa o amanhecer
ocaso significa o Império Terceiro, o ocaso da cultura imperial chinesa. Tá? Então, esse imperador Guangxu, em 1800, salvo engano, 99, ele sai numa grande comitiva, tá? Mesmo ele sendo controlado, quase que como um fantoche da sua tia imperatriz, Ci, ele sai para fazer numa grande procissão da Cidade Proibida, né? Pelas ruas de Pequim. Pequim estava deserta, Pequim estava toda enfeitada, tinham inclusive jogado um pó amarelo por todas as ruas onde o imperador ia passar, até para, em sinal de respeito, o amarelo é muito utilizado, assim como o vermelho na China, né? Então a cidade toda estava suspensa, toda a cidade foi maquiada, lembra um pouquinho aquela saída do Siddhartha Gautama, né? Quando ele vai conhecer a sua cidade, o pai dele mandou maquiar a cidade para ele não ver nada de feio, né? Fizeram a mesma coisa, o imperador sai e ele sai carregado numa liteira por vários atendentes, né? Todos ricamente vestidos, cavalariços, né? Da guarda do leopardo. Olha que interessante, a guarda do leopardo, a guarda do imperador, mais uma procissão de eunucos, né? O eunuco ainda era muito utilizado, né? Que eram aqueles infelizes que eram infelizmente castrados para cuidar ali da corte, né? Principalmente das mulheres da corte, né? Porque daí já não ofereciam mais perigo, né? Então, uma procissão realmente muito poderosa. O que que ele foi fazer? Um ritual de solstício muito tradicional que já vinha sendo observado há séculos e que o imperador, pelo menos chinês, né, ele deveria pelo menos uma vez ao ano prestar respeitos ao céu e à terra, né, e às divindades ancestrais. E aqui você vai lembrar do que eu falei lá atrás na primeira aula dos nossos queridos, opa, aqui, vamos chegar lá, dos nossos 3 Augustos e os 5 imperadores, né? Que estão na origem mítica, que para mim não é tão mítica assim, porque atrás de um mito, né? O que que é um mito? É uma mentira por fora e uma verdade por dentro. Esconde muitas vezes uma verdade histórica, né? Então, virou prática esses imperadores dessa fase, eles irem uma vez por ano, sempre no solstício, salvo engano, solstício de inverno, prestar uma homenagem, né, aos 3 Augustos, aos 5 imperadores, mas também ao céu e à terra, e pedir proteção para o império. E nunca foi tão importante naquele momento. China invadida pelas potências europeias, e isso criando confusão entre os chineses. Junto com isso, nós temos 2 alas, a China começa a se dividir, o império. Aqueles chineses estavam aceitando mais a política da imperatriz que estava por trás desse imperador fantoche, que era a imperatriz Xi, que não queria bater tanto de frente. Ela queria proteger a China, queria proteger a cultura, mas não queria bater tanto de frente. Só que tinha uma ala reformista que o imperador Guangxu aderiu, que era alinhar a China ao Ocidente, ou seja, trazer a tecnologia do Ocidente, fazer evoluir a sociedade chinesa. E ele e um grupo de pessoas foram conhecidos lá na China como reformistas. Só que isso não foi muito bem aceito, principalmente pela nossa Dama de Ferro, né, a Imperatriz Xi, que acaba dando um golpe palaciano e prendendo, né, o nosso imperador, mas ele nominalmente ainda era o imperador. Vamos lembrar também, pessoal, que essa é a época dos boxers. Os boxers eram grupos de chineses, tá? Esse nome às vezes parece, né, lembra o Boyers, né? Salvo engano eram os holandeses lá na África, né? Não, é boxers, né? Boxers. Boxers eram chineses, Sociedade do Punho Harmonioso. O nome era esse, que eram chineses radicais que estavam fartos de ver a China sendo invadida, principalmente por missionários cristãos, por potências estrangeiras, e começavam a assassinar esses estrangeiros e assassinar chineses também, que eram aderentes a esses estrangeiros. Então você tinha a famosa guerra dos boxers acontecendo. Então esse caldeirão, né, essa verdadeira bomba, né, nitroglicerina pura, né, era um momento muito delicado. Então o imperador Guangxi, ele sai para fazer, né, ele sai em procissão, e aqui a gente tem uma ideia aproximada do que seria, né, essa procissão muito, essa aqui é uma imagem muito medíocremente que eu tentei fazer, né? Mas não era só isso, não, era realmente muito maior a comitiva dele, mas aqui mostra bem, ele ricamente vestido em seda, né, priorizando as cores imperiais, né, o amarelo, o vermelho e o azul, carregado pelos seus atendentes. Aqui não mostra os cavalariços, mas tem os eunucos e etc. E ele sai por uma Pequim, deixa a cidade proibida, né? Vocês conhecem a cidade proibida, já ouviram falar em Pequim, né? Sede de muitos imperadores, né? Da China, ele sai e ele vai fazer essa
essa oração, ele vai fazer essa sintonização, ele vai pedir ajuda aos deuses, né? E principalmente aos 3 Augustos e 5 imperadores para que a China seja salva. Então, nós podemos imaginar essa procissão, quase que uma procissão desesperada desse imperador para tentar salvar um império que já estava se esboroando. Lembrando que esse imperador aqui, ele fazia parte de uma dinastia, pessoal, chamada Qin, a última dinastia de chinesa. A última, a gente vai falar da dinastia Ming, dinastia Tang, isso aí a gente vai falar em outros encontros, mas a dinastia Qing foi a última, ela teve 12 imperadores, tá? O nosso querido Guangxu era o 11º, e todos esses imperadores, eles vêm, esses imperadores dessa dinastia Qin, é importante falar, eles vêm do nordeste da China, que é conhecida como Manchúria, que é uma etnia. Assim como vários países têm várias etnias, né? Mas todos são considerados, claro, que cidadãos daquele país, a China tem várias etnias também. E uma delas são os manchus, os chineses manchus, que eles são do nordeste da China. E chinês manchus serão imperadores da China na dinastia Qing, 12 imperadores manchus, né? O imperador aqui Guangxi, né? Ele é o imperador manchu na época, né? E aqui um retratozinho da Manchúria, desse nordeste da China, que é muito bonito. Aqui o símbolo da Manchúria, né? Que é o dragão, né? O dragão é um símbolo assim chinês soberano, né? Depois a gente vai entrar em todo esse simbolismo que é maravilhoso e ele faz essa procissão. Infelizmente não adianta muito, né? Ele morre aos 60 e poucos anos, muito provavelmente envenenado pela sua própria tia imperatriz, né? Não consegue não consegue fazer as reformas que ele queria fazer na China, né? Modernizar um pouco, não consegue conter as rebeliões dos Boxers, né? Então tudo infelizmente acaba se esboroando nesse. Então aqui nós estamos assistindo ao ocaso do Império Chinês e ele é seguido no nosso querido imperador Xuantong, que é o Aizi de Ouro Puyi, o imperador Puyi, que é esse que está à sua direita, aqui o imperador Guangxi, né? 11º, Imperador Puyi, que é aquele que apareceu no último imperador da China, né? Que é o famoso filme, né? Que eu recomendo que vocês assistam, que é de uma vida trágica, né? Reinou apenas até os 6 anos e depois ocorre uma revolução na China, né? E o império é deposto. E com isso nós terminamos 2000 anos de império, pessoal, 2000 anos de império, né? Praticamente ininterrupto da China, né? Com o nosso querido Puyi. A história dele também muito triste, muito trágica. Ele é feito prisioneiro, a Rússia prende ele, né? Na época da Segunda Guerra. Depois ele de um imperador considerado, como todos os imperadores chineses, como filho do céu, né? Ele vai se tornar um simples servente do palácio da Cidade Proibida, onde ele antes reinou. Então veja que triste isso, né? E isso tem não é uma licença poética, isso é histórico, tá? No final desse livro, não, perdão, desse filme, O Último Imperador da China, a gente vê o Puyi, né, que outrora, né, na sua infância, foi um deus, uma divindade encarnada, assim como o imperador japonês é considerado filho do céu. O Japão vai herdar muito da China, né? Isso a gente vai ver mais para frente, né? A China vai influenciar muitos países, né? Inclusive a Índia. A Índia é mais antiga que a China, mas é impossível países fronteiriços não intercambiarem cultura. Então a Índia influencia a China influencia a Índia, Tibete influencia a China influencia Tibete e outros países fronteiriços. Mesma coisa com o Japão, né? A China vai influir muito o Japão. Lá também o imperador é considerado, né? Ainda hoje existe, né? O imperador, mas é um título mais nominal, né? É o primeiro-ministro que governa o Japão, mas o imperador ainda é visto como filho do céu, né? Esse status de imortal e de divindade, também considerado filho do sol, aqui só fazendo uma outra interface, para o imperador japonês, foi derrubado por ocasião da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos faz o favor de soltar 2 bombas atômicas no Japão. Os próprios Estados Unidos eles fazem um acordo, né? Olha, a gente não quer tirar, então, porque seria uma humilhação muito grande para os japoneses. Aqui fazendo só uma interface rápida. Seria uma humilhação muito grande eles tirarem, né? Abolirem o império, então eles resolveram manter o império. Os Estados Unidos, os vencedores, né? Da guerra, mantiveram o império, o imperador, mas só nominal. E ele renunciou ao título de filho do céu ou de filho do sol, tá? Ele renunciou. Mas aqui no nosso caso, do imperador Puyi, mesma coisa, aos 6 anos ele é deposto, né? Ocorre uma grande revolução na China, já não tinha mais como sustentar, a China deixou de ser um império, deixou de ser a potência militar, cultural e etc., né? Geopolítica de outrora, né? E acaba se rendendo ao Ocidente.
se rendendo às convulsões, né, de guerras e etc., internas, externas, e o imperador Puyi, ele abandona aos 6 anos a Praça da Paz Celestial, né, o Palácio do Céu, e para nunca mais voltar, né? Ou voltar apenas como um simples servente, né? Como um simples cidadão. Realmente é bastante triste essa história. Eu estou fazendo esse fechamento do Império porque agora a gente vai voltar lá atrás de novo. É uma forma poética de a gente apresentar, a gente vai voltar e lembrar, né, na ancestralidade da China como tudo era diferente, né? Então vocês lembram que a gente trabalhou a deusa Nuqua, que é a mãe, né, que aqui está simbolizando para a gente a sabedoria sempre é feminina, e inclusive na própria Bíblia a sabedoria é vista como a contraparte feminina de Deus. Então, a imperadora Nuqua, com cabeça de gente, corpo de cobra, de serpente, né? Ela gesta a humanidade em seu útero aquático, né? A gente trabalhou os 3 Augustos e os 5 imperadores, e aqui ocorre uma coisa muito interessante, pessoal. Muito interessante. Olha aqui, ó. A deusa Nuqua, ela estabelece relações nessa mitologia com um dos 3 Augustos, que era o Futi. O Futi. E esses dois vão formar o casal formativo, o casal divino ou cósmico, que está também em quase todas as culturas, a bipolaridade da criação. Então, Nuqua e Futi, eles são pai e mãe do povo chinês, da grande nação chinesa, né? E aqui fazendo aproximações, né? Nós vamos lembrar, aqui só eu coloquei uma frase de Provérbios na Bíblia, né, que fala que Deus exala a sabedoria da sua boca, sabedoria vista como feminina, mas isso é invertido quando cai na história. Então, por exemplo, antes você tem aquilo que é informe, né? Então, a deusa Nuqua, que precede o Deus, né? Ela é passiva, ela é negativa, não no sentido de valoração, é negativa porque não está manifesta. E depois há uma manifestação, né, positiva. Aqui é o papel do Deus, né? A deusa engendra o Deus, e com ele o casal, né, é formado, a consorte, vamos chamar assim, né? A consorte é formada, né? Os consortes divinos é formado. Isso você vai encontrar em várias culturas, tá? Então a deusa Nuqua, ela estabelece relação com um dos 3 Augustos. Esse casal forma toda a China, e aqui você vai encontrar alguns simbolismos em algumas culturas. Por exemplo, o casamento alquímico no Ocidente, que é uma forma esotérica de se falar da criação entre oriunda do positivo e do negativo, dessas duas grandes fases universais que estão em toda a criação, tá? Esses dois grandes conceitos filosóficos, mas também conceitos vibracionais, o negativo e o positivo, o passivo e o ativo, a terra e o céu, né? Você tem o Shiva Lingam aqui à sua direita, né? A Rebeca aqui pode nos dar uma aula sobre isso. Grosseiramente, né, teoricamente, é o pênis, né, de Shiva, né, colocado na Ioni, na vagina, mas é um símbolo, na verdade, criacionista, né, é um símbolo de duas fases, duas polaridades que se unem para formar uma criação. Outra forma de se conceber isso é a árvore da vida da Kabbalah, que é uma disciplina que eu também estudo, mas é bastante interessante que antes da árvore da vida ser formada, e o que é a árvore da vida? É a arquitetura da criação, é o universo físico, né? Antes do universo físico existir, você tinha 3 instâncias. Deixa eu tirar aqui para ver se vocês enxergam. Antes da árvore da vida, ou seja, do universo físico existir, ser criado, se tinha 3 instâncias, que é a primeira, Ain, a segunda, Ain Sof, e Ain Sof Aur. A primeira significa a deusa Nuqua, a deusa, ou seja, significa o nada, mas não nada no sentido que não tem alguma coisa, é que não está manifesto. Depois existe uma primeira hipóstase, que é a infinidade, o Ein Sof. A terceira, a luz infinita surge, e daí ocorre um fenômeno muito bonito que a gente chama de coriscar do trovão na Cabala, né? É como se um poderoso relâmpago fosse dado e a árvore da vida é formada e o universo físico é formado. Lembra aqui um raio, né? Um trovão. E daí surge a árvore da vida com todas as suas céfiras, e daí é a arquitetura da criação. Lembrando também, né, do nome de Deus no judaísmo, Yod-He-Vav-He, né, que ele é colocado na horizontal. Você vai ter a arquitetura, na verdade, você vai ter a efígie de um ser humano. É o homem cósmico, o homem andrógeno, que vai nos remeter aos 2 imperadores aqui, né? Nuqua e Fuxi. Sempre você vai ter um casal cósmico, um casal divino, duas polaridades no início de toda a criação, com a mãe precedendo o pai, tá?
Então, o feminino engendrando o masculino, e daí forma um casal divino, e aí você tem a criação. Então, você veja que eu trabalhei algumas culturas aqui. O Shimbalingan, no hinduísmo, está significando a mesma coisa, essa bipolaridade necessária para se dar a criação. O casamento alquímico, as núpcias químicas, temos um texto esotérico muito famoso, conhecido como Núpcias Químicas. Nossa, já está estourando o tempo. Núpcias Químicas de Christian Rosenkreuz, que está numa das origens da tradição Rosa Cruz, vai falar do casamento alquímico, que nada mais é que o casamento interior que nós vamos ter que fazer. Essa é uma outra aula que a gente dá, né? Trabalho também, isso aqui é apenas uma curiosidade. Coordenei por muitos anos o curso de Sagrado Feminino, olha que interessante, aqui na Faculdade Holística, sucessora da Faculdade Espírita aqui em Curitiba. Então, essa pós a gente trabalhava todo esse movimento mundial que está ocorrendo, né, de ressuscitar o matriarcado, né, as tradições matrifocais, que foram muito abafadas pelas tradições patriarcais, que a partir de um tempo assumiram e oprimiram a polaridade feminina, né? E isso gerou um caos no mundo, foi muito ruim para o mundo, porque você não tem harmonia só com uma das polaridades, seja só feminina ou só masculina, né? Antes nós tínhamos isso mais integrado, então eu coordenei, então a gente trabalhava todo esse simbolismo. Então aqui só para mostrar como isso é universal, pessoal, essa bipolaridade. Vai ter um livro muito interessante, eu vou trazer na próxima aula. Se alguém, anota aí, pessoal, alguém anota para me cobrar depois, joga no grupo lá me cobrando, trazer um trecho de um escrito da Helena Roerich. Ela foi esposa do famoso pintor e explorador russo Nicholas Roerich, naturalizado americano, e ela tem um texto assim redentor sobre essa futura harmonia que nós devemos ter novamente entre o matriarcado e o patriarcado. É uma coisa que a gente precisa recuperar, porque quando a gente polariza apenas uma, né, a gente polariza, você tem um desequilíbrio. Qual que foi a consequência da ênfase no patriarcado? A sociedade chinesa é muito patriarcal, embora a mulher seja muito respeitada. A sociedade hindu muito patriarcal, a sociedade japonesa muito patriarcal. O que, que é o homem, se você olhar? É necessário, é o ativo, é o expansivo, mas também todas as guerras são feitas quase que só por homens. Então, quando você desequilibra isso, é porque você está carência de energia feminina, você precisa do equilíbrio, você precisa da retração, você precisa do aconchego, né? A energia feminina está ligada à preservação da natureza, dos animais, a mãe terra, a Gaia, né? O conceito de Gaia que foi sendo ressuscitado a partir da década de 60 pelo James Lovelock. Enfim, essa é toda uma outra história, né? Mas aqui mostrando para vocês que a cultura chinesa, a mitologia chinesa, ela vai ter interfaces, tá? Porque tudo é uma coisa só, gente. Tudo é uma coisa só. Então, nós estamos falando de grandes princípios cósmicos aqui, tá? E que acabam se tornando depois princípios históricos. E aqui, pessoal, vai acontecer uma coisa muito interessante. Nesses três Augustos, um deles, né, além do Fuzi, você tem o Huanzi. Esse Huanzi é considerado o pai de toda a nação chinesa. Se Duquá e Futi eram pai e mãe, digamos que da China como território, né? E engendraram um povo chinês. Esse Augusto aqui, esse terceiro Augusto, seria o pai mesmo, genético, né? Físico, fisiológico, não só do povo chinês, principalmente das dinastias Han, que é a dinastia mais numerosa na China, mas também o pai da cultura chinesa. É ele que é o famoso Imperador Amarelo. Vocês vão ouvir falar muito na China. O grande herói nacional na China. E para mim, aqui a gente já está falando de uma personalidade histórica, tá, pessoal? Já é um personagem histórico. Então, se diz que um desses três Augustos ele vai considerado, né, ancestral de todos os chineses, em especial os da etnia Han, majoritária na China, introdutor do calendário chinês, criador mítico, né? Mas eu creio que ele foi uma personagem histórica, por razões pessoais do taoísmo, da astrologia chinesa, do Shuai Tiao. Shuai Tiao é o antecessor do Kung Fu. É uma arte marcial chinesa ancestral da medicina chinesa e do Feng Shui, né? Ou Feng Shui, que é como se pronuncia, né? Ou o nosso Feng Shui aqui, né? Considerado o maior herói chinês e fundador da nação, ensinou os chineses a caça, a pesca e a agricultura. Então, aqui numa outra interface, vocês vão ouvir muito, né? Por exemplo, aqui nos nossos índios mesoamericanos, né? Índios pré-colombianos, né? Você tem a lenda de Quetzalcoatl, né? Que chega e traz a cultura. É sempre um estrangeiro que chega e traz a cultura, que traz a ciência, que traz as artes. Isso pode esconder uma realidade histórica, pessoal, de sábios mesmos, iluminados, que chegam e fazem a diferença em toda uma nação.
Então, para mim, Jamil, o Imperador Amarelo, ele não é puramente mitológico. Muito provavelmente foi o que a gente considera aqui hoje como um avatar. Temos vários, Buda, Krishna, Zoroastro, Pitágoras, né? Lao Tzu, Confúcio e tantos outros, né? Apolônio de Tiana e etc, né? Deram impulsos, né? Buda, né? Cristo, deram impulsos à civilização. Provavelmente o Huangdi era um desses iluminados e que deu um grande impulso à civilização chinesa, né? E se tornou mítico depois, né? Nessa abordagem, nessa leitura que eu estou dando para vocês, na verdade, a mitologia não precede a historicidade. Para mim, a historicidade precede a mitologia. De um fato histórico, isso se torna, pela sua antiguidade, depois mítico, tá? E a gente tem que saber interpretar, né? Então, o Imperador Amarelo. E ele tem um livro, pessoal, para encerrar o nosso encontro de hoje, fantástico, que é o famoso livro esotérico do Imperador Amarelo. Esse livro existe mesmo. Trouxe aqui uma foto à sua esquerda, né? Ele está quase que como num papiro, né? Que os ideogramas chineses, né? Ele tem duas formas de ideogramas, tem a forma mais antiga e a forma mais modernizada a partir da década de 60, que é feita uma reestruturação da língua chinesa, mas há pessoas na China que ainda leem os ideogramas antigos, assim como na Índia, e a Rebeca pode confirmar, há pessoas que leem e falam sânscrito, né? É um erro achar que você vai na Índia e vai falar o sânscrito, né? Não, lá você tem uma série de dialetos, como o hindi, né? Como o urdu, como o telugu, né? China, a mesma coisa, mas o mandarim, né? Ele vai ter um ancestral ainda mais antigo, e é nessa língua, né? Vamos chamar aí de proto-histórica, que está escrito esse livro famoso do Imperador Amarelo, que é um livro que existe, ele está no museu, e ele condensa principalmente a medicina chinesa. Olha aí, pessoal. A medicina chinesa, que vai conversar com a medicina, vai conversar muito com a medicina hindu e com a medicina tibetana. Elas vão se influenciar reciprocamente. Até onde eu estudei, me parece que dessas três, a indiana é a mais antiga. O Ayurveda, né? O Ayurveda ele vai fecundar a medicina chinesa e a medicina tibetana ao mesmo tempo, mas a medicina chinesa fecunda a medicina tibetana também, mas ocorre que, e isso é muito importante, o fato de você receber uma tradição não quer dizer que você não inove em cima dela. Então vai ter coisas que são específicas da tradição chinesa, por exemplo, mesmo que ela tenha recebido da Índia, digamos, a medicina, ela criou coisas novas e influenciou novamente, né? Em retrocesso, né? No movimento oposto, ela influencia aquela nação que lhe deu a medicina, influenciou a Índia, também influencia o Tibete, assim como o Tibete, que recebe essa tradição medicinal tanto da Índia como da China, cria questões muito próprias da medicina tibetana e que vai influenciar em retorno as duas outras medicinas. Então, por exemplo, só para ficar num exemplo, você auscultar, né, os pulsos, né, do paciente, isso você vai encontrar nas três medicinas, na hindu, na chinesa e na tibetana. Então, esse é o famoso livro do Imperador Amarelo. E é com ele que eu encerro esse nosso primeiro encontro, né? Com todo esse passeio aqui nosso por dicas, por vocabulário, por mitologia, por história, por filosofia da China. Acho que é suficiente para a gente não dar um curto-circuito no nosso cérebro. Já é muita coisa, vocês vão rever, né? E, novamente, é uma forma de honrar essa grande nação chinesa que vai nos receber aí em 2026 através da Govida. Pessoal, comentários ou perguntas? Agora é o momento. Jamil, queria fazer Sim, dois comentários. pois não. Primeiro, assim, na verdade, é mais uma sugestão para ilustrar, nos colocar mais alinhados. Como todos veem, assim, o Jamil tem uma capacidade bem grande e uma dedicação muito grande ao estudo, e está tocando numa cultura gigantesca. Então, assim, uma ideia que me veio, né, te ouvindo e vendo a riqueza de tanta informação, se você passasse semanalmente uma tarefa de assistir um filme por semana, que todos assistíssemos juntos aquele filme, seria a tarefa da semana. Só que daí, mais ou menos, eu sei que não dá para ser, né? Mas assim, para estar trazendo mais informação e conteúdo, porque eu que estou na Índia,
eu vejo o quanto é difícil a gente compreender esses enigmas, né? Porque realmente é outra cultura, outros paradigmas, e é uma história muito grande, né? É uma história muito grande. E aí, e muito intrigante, e com vários, né? Se veja assim, essa imperatriz que prende o sobrinho, né? Que encarcera o sobrinho. Então, se a gente pudesse acompanhar, de certa forma, com é, é, filmes, eu acho que ia enriquecer ainda mais o nosso imaginário. Porque, como você falou, a proposta não é uma aula, então a gente não tem como entrar em cada dinastia e estudar cronologicamente e tudo que acontecia na época. Isso é um curso de um período muito grande. Mas com as tuas considerações, né, colocações e com o cenário imaginário dos filmes, eu acho que ia nos ajudar mais ainda. Eu tive essa ideia. E outro, daí depois pode comentar sobre essa. Outra coisa, assim, que os encontros com o Jamil não dá para fazer isso lavando louça, porque exige um grau de concentração muito grande para você poder realmente absorver, acompanhar, porque como o teu raciocínio ele é muito rápido e você quer, até porque o tempo estava escasso e você quis colocar todo o conteúdo, é, e ainda você ainda traz outros paralelos, se você não está 100% focado, de repente a tua mente já foi, escapou, que seja 30 segundos, você já perdeu o bonde até você voltar e te pegar novamente, né? Então, seria outra colocação seria um convite eu vi que tá, na maioria tá assim totalmente focado, mas que realmente é o momento de você absorver, porque assim nem todos terão o momento na vida para rever a aula, vou chamar de aula, para rever, né? Nem todos terão. Então, aquele que não terá um momento de revisão, que faça o momento assim 100% ali focado para absorver o máximo, né? Porque a gente fazendo outras coisas, a gente se dispersa. Seriam essas duas colocações, né? Perfeito, eu acho excepcional. Se todo mundo aceitava, já vamos bater o martelo. Eu vou colocar um filme para a gente já para o nosso próximo encontro. Aliás, pedindo desculpas a vocês, pessoal, era para ser sábado passado. Eu pedi para a Rebeca para adiar, até porque eu tinha um workshop para dar lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e acabou batendo as datas. Eu não vi, por isso que a gente está se encontrando hoje. Mas vamos para a nossa próxima aula, daqui 15 dias, sim. Assistir um filme, eu vou colocar o filme no grupo. Estou com dois em mente já, mas eu quero pesquisar porque eu não quero só indicar o filme, eu quero indicar onde você vai achar o filme, tá? Porque às vezes eu posso indicar, tem um documentário maravilhoso da BBC, por exemplo, que foi engendrado pelo Michael Wood, que ele é autor de um grande livro sobre a história da China. Esse documentário da BBC é muito legal, mas ele não tem, salvo engano, tradução para o português. Eu vou tentar achar para ver se tem. Tem um outro documentário também, já vou te passar a palavra, Fátima, sobre China, o Império do Meio. Esse documentário eu assisti em VHS na década de 80 ainda, mas é muito bom também. Vou ver se ele existe e assim vamos definir um e daí eu já passo no grupo, creio que até amanhã ou no máximo até segunda-feira. Daí todo mundo corre atrás e para a próxima aula daí a gente faz isso. Acho importante o que a Rebeca falou, não é uma obrigatoriedade, mas se você puder estar focado, né, pessoal, porque são grandes imersões culturais que a gente está fazendo, né? Embora eu sempre me coloque, eu não sou um sinólogo, não sou um especialista, mas as pesquisas que eu fiz, né, o estudo que a gente gosta de partilhar o pão, né? Então acho que é importante também. E uma terceira, eu vou tentar gravar a pronúncia do nosso vocabulário. Acho isso importante para vocês. E isso só vai ter um jeito. Eu fazer gravar no grupo. Vou gravar, vou falar a palavra e vou dar a pronúncia, a entonação, porque isso acho que vai ajudar vocês também. Tá? Vai que você vai chamar alguém de mãe e você acaba chamando de cavalo lá na China. Aí fica complicado, né? Aí dá um curto-circuito. Então, acho que isso vai ser importante também. Fátima, pode falar. Tem alguma sugestão de livro? Vários, eu estou preparando uma bibliografia, né? Bem extensa, mas o primeiro, talvez um dos, é a História da China do Michael Wood. Só que esse é um livro, pessoal, livro enciclopédia, tá? Inclusive eu estou com ele aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que lindo. Olha o tijolão que é, tá? Esse é só um dos, tem vários aqui sobre China.
E eu estava consultando justamente a história da dinastia Qin. Então, não, eu não estou muito inclinado a já de cara indicar esse livro para vocês, que pode assustar, tá? Mas eu vou preparar uma bibliografia, como eu fiz, né? A Rebeca acho que teve a oportunidade de falar. O pessoal que foi para o Himalaia pela primeira vez, a gente ficou um ano trabalhando e eu passei filmografia e bibliografia. Daí vocês já vão lendo, já vão se ambientando, mas deixa eu dar uma pensada, eu quero formatar essa bibliografia, mas até o próximo encontro ela vai estar pronta, tá? Antes até eu vou colocar no grupo e daí eu vou indicando, olha, legal, legal, apenas uma indicação, legal que você lê primeiro esse, segundo esse, mas vocês ficam livres aí para ler na ordem que vocês quiserem, tá bom? Mais alguém? Então, pessoal, peço novamente para a gente fechar, que se unam-se a mim numa breve invocação para a gente fechar o nosso encontro, a nossa manhã, que foi muito auspiciosa. Acho que a Rebeca quer falar ainda, Rebeca? Quero. Só Sim. uma colocação. Você falou daqui 15 dias, mas como nós pulamos uma semana, então seria semana que vem. Todo mundo pode, não tem problema, pessoal. É para a gente poder manter o calendário, porque Tá, senão, daí aquele calendário que a gente já passou, ele vai ficar todo, não vai ficar mais é válido. verdade, é Daí verdade. então a gente mantém o calendário, a não ser, né? Claro. Que o único que não pode, que pode não poder é você. O resto a gente, a Isso. gente dá um jeito disso depois. Pessoal, então, se ninguém se opor, dia 30, tá? A Então gente daí se a gente encontra, mantém o calendário. Então tá? semana que A vem a gente gente tem mais. mantém. Eu só quero lembrar que eu vou estar na Índia, Nepal e Butão em outubro, mas eu Tá? vou me esforçar, nem que eu entre de madrugada de lá, para a gente manter, ou de manhã cedo, cedinho, a gente faz o fuso, para manter as aulas, tá? Para a gente manter tudo certinho, os nossos encontros e para não perder nada. 9 horas Brasil, é final de tarde lá na Índia, Nepal, Ah, Butão. então, se a Então vai gente dar certo. não tiver nenhum passeio e nenhum compromisso, com certeza vai dar bem certinho para continuar, né, pessoal? Mas se eventualmente acontecer alguma coisa, eu vou pedir a paciência, né, e a compreensão de vocês, né? Se às vezes a gente tem alguma coisa, como aconteceu esse workshop que me atropelou e eu tive que dar lá em Mogi, mas vou me esforçar para manter o calendário, tá bom, A pessoal? programação da viagem eu já vejo já, Jamil, a gente já tenta fixar, que tem gente que gosta de estar ao vivo, então a gente, para poder fixar se vai ou Isso. não ter alteração. Perfeito. Ao Dá. vivo tem outro sabor, né? Gostei da publicação, da participação de vocês, mais de 30 pessoas hoje. Acho que é para sábado de manhã é expressivo, então talvez vocês estejam gostando, né? Então vamos fechar os olhos, fazer a nossa sintonização, voltando a atenção novamente à nossa respiração, sintonizando novamente aquela harmonia que nós geramos no relaxamento anterior. Tomando uma inspiração profunda pelo nariz, sorvendo prana, energia Ti. E agora exalando essa energia também pelo nariz. E você relaxa ainda mais. Inspirando novamente essa energia brilhante que vai purificando, desobstruindo todos os nossos canais, todas as nossas células. E ao exalar, você expulsa de você todas as limitações, tudo aquilo que não é bom. Vamos novamente nos concentrar no centro do nosso peito, numa energia esférica luminosa, dourada, símbolo do nosso Buda interior, o Buda da luz infinita, ou da nossa consciência iluminada, a nossa natureza de clara luz. Sinta essa energia dourada novamente se expandir, amorosamente te envolver num casulo de luz dourada, aquecendo, aninhando, transformando, purificando, curando, regenerando. Você vai se fundindo nessa luz do Buda Amitabha, do Buda da luz infinita. Descanse nela, permita que ela faça, como uma energia onisciente, todas as modificações necessárias em você. Permita que essa paz vá se tornando cada vez mais profunda,
E que cada vez com mais frequência você volte a essa sintonização, com a tua essência já iluminada. Amitofu, 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 Amitofu. Como é bom estar sereno, estar tranquilo, estar em harmonia com a existência. Traga novamente essa energia dourada ao centro do seu peito, essa esfera dourada preciosa, o teu sanctum sanctorum, teu santuário dos santuários. A tua essência radical, luminosa, búdica. E sempre que você lembrar, se conecte com ela e deixe que ela guie sua vida. Com gratidão e reverência, assim seja. É isso, pessoal. Que tenham um bom final de semana, um bom sábado, e vai ser uma alegria revê-los aí no próximo sábado, ok? Obrigada, Até lá. Jamil. Até. Até mais. Até mais.